A Bíblia nos alertou que antes da volta de Cristo, um fenômeno terrível tomaria conta do mundo: a grande apostasia. Mas o que é apostasia? Apostasia significa abandono da fé verdadeira. E o mais assustador é que ela não acontece de uma vez, mas sim de forma sutil, infiltrando-se nas igrejas, nas pregações e até no coração de muitos cristãos, sem que percebam. 2 Tessalonicenses 2:3 nos dá um alerta profético: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que isso significa? Significa que, antes da volta de Jesus, haverá um grande esfriamento espiritual, e muitos se afastarão da verdade do Evangelho. Agora, pare e olhe ao seu redor. Quantas igrejas já não pregam mais sobre arrependimento e santidade? Quantos pastores têm se vendido por fama, dinheiro e poder? Quantos cristãos se acomodaram, aceitando práticas que antes condenavam? A grande apostasia já está acontecendo diante dos nossos olhos, mas a maioria das pessoas está cega. Os sinais estão por toda parte, doutrinas que distorcem a verdade da palavra de Deus, líderes que pregam um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem transformação, e cristãos que amam mais o mundo do que a Deus. Jesus já nos advertiu sobre isso em Mateus, capítulo 24, versículo 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o que vemos hoje? Pessoas que se dizem cristãs, mas vivem como se Deus não existisse. Igrejas lotadas, mas corações vazios. Cultos que parecem shows. Pregações que parecem palestras motivacionais. Tudo centrado no homem, e não em Cristo. A grande apostasia não é algo que ainda vai acontecer. Já está acontecendo. O pior de tudo: muitos não percebem porque estão distraídos, adormecidos espiritualmente. A pergunta que devemos fazer é: estamos preparados para resistir a essa apostasia? Porque ela não vem de fora, ela vem de dentro. Ela está nas igrejas, nos ensinamentos distorcidos, na falsa sensação de segurança espiritual. E se você não estiver firme na palavra, será enganado. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso significa que haverá cristãos que abandonarão a verdadeira fé e seguirão ensinamentos que não vêm de Deus. Você já percebeu como muitas igrejas modernas evitam falar de pecado, juízo e inferno? Já reparou como a pregação hoje é voltada para riquezas, sucesso e bem-estar, e não para arrependimento e transformação? Isso não é coincidência, é um sinal claro da grande apostasia. Uma igreja vazia, com bancos cobertos de poeira, simbolizando o abandono da verdadeira fé. Uma Bíblia aberta sendo fechada lentamente, simbolizando o abandono da palavra de Deus. A grande pergunta que precisamos fazer agora é: como a apostasia conseguiu entrar nas igrejas e corações de tantos cristãos? A resposta é simples: comprometimento com o mundo em vez de compromisso com Deus. O diabo não precisa destruir a igreja se ele conseguir enfraquecê-la. Ele não precisa atacar diretamente os cristãos se ele puder fazê-los se conformar com o mundo. Veja o que diz Romanos 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que temos visto? Cristãos conformados, igrejas conformadas, pessoas aceitando tudo o que o mundo oferece e moldando o evangelho para se encaixar na cultura, em vez de transformar a cultura com o evangelho.
A apostasia não acontece de um dia para o outro. Ela vem como um veneno lento, diluído em mensagens agradáveis aos ouvidos, em discursos bonitos, mas vazios da verdade. E hoje, estamos vendo essa contaminação crescer rapidamente. Pastores que não falam mais sobre arrependimento, porque isso pode afastar fiéis. Mensagens que só falam de bênçãos e prosperidade, mas nunca sobre carregar a cruz. Cristãos que vivem exatamente como o mundo e ainda se consideram espirituais. A Bíblia já nos alertava sobre isso. Veja o que diz 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo chegou. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. Querem ouvir apenas o que as faz sentir bem. Elas rejeitam qualquer mensagem que fale sobre renúncia, sacrifício ou compromisso com Deus. E o resultado? Igrejas cheias de frequentadores, mas vazias do Espírito Santo. Pessoas cantando louvores, mas vivendo como se Deus não existisse. Mas aqui está algo que muitos esquecem: Deus nunca mudou. Ele ainda exige santidade. Ele ainda chama o pecador ao arrependimento. Ele ainda julgará os que rejeitam sua palavra. E é por isso que precisamos abrir os olhos agora, antes que seja tarde demais. Em um culto, vemos um grupo de pessoas olhando para suas telas de celular enquanto um pregador solitário clama pela verdade no altar. E ali, uma estrada larga e iluminada leva a um abismo, simbolizando o caminho da apostasia. Agora vem a parte mais importante. Como resistir à grande apostasia? Como permanecer firme na verdadeira fé? A resposta está na própria palavra de Deus. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Isso significa que seguir a Cristo nunca será o caminho mais fácil. Significa que nem tudo o que é popular é correto aos olhos de Deus. E essa é a chave para discernirmos se estamos caindo na apostasia ou permanecendo firmes. Estamos escolhendo o caminho estreito da verdade ou o caminho largo da conveniência? A Bíblia nos dá 3 passos claros para não sermos enganados pela apostasia. Primeiro, conhecer a palavra de Deus. Muitos estão sendo enganados porque não conhecem a Bíblia. Jesus respondeu ao diabo com a palavra quando foi tentado no deserto, como está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 4. E nós precisamos fazer o mesmo. Se não estudarmos a Bíblia, qualquer doutrina falsa poderá nos enganar. Não se conformar com o mundo. O diabo quer que os cristãos sejam mornos, acomodados e conformados com o pecado. Mas veja o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A grande apostasia cresce porque muitos querem agradar o mundo em vez de agradar a Deus. Mas ser cristão é andar contra o sistema deste mundo. Manter-se em oração e comunhão com Deus. A oração nos fortalece espiritualmente. O Espírito Santo nos guia. Mas muitos cristãos só oram quando precisam de algo. Se queremos permanecer firmes, precisamos viver uma vida de oração, jejum e intimidade com Deus. A apostasia cresce onde não há mais temor de Deus. A grande apostasia já está aqui. A questão é, você vai resistir ou se deixar levar? O tempo está se esgotando.
A pergunta que devemos nos fazer agora é: o que acontecerá com aqueles que se entregam à apostasia? A resposta está na própria Bíblia. Veja o que diz Hebreus 10, 26 a 27. Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Isso significa que aqueles que rejeitam a verdade e se entregam ao engano da apostasia estão se afastando da salvação. Muitos acham que podem viver no pecado, distorcer a palavra de Deus e ainda assim herdar o reino dos céus. Mas isso é uma mentira. Gálatas 6, 7 nos adverte: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso significa que quem planta engano e rebeldia contra Deus, colherá juízo. Mas há uma esperança. Enquanto há vida, há tempo para arrependimento. O próprio Jesus nos chama de volta à verdade. Veja o que ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está chamando aqueles que foram enganados pela apostasia. Ele está dando uma última chance para que voltem ao primeiro amor, para que abandonem o engano e se entreguem totalmente a Ele. Mas essa chance não durará para sempre. A apostasia está se espalhando rapidamente. O tempo está se esgotando. A volta de Cristo está mais próxima do que nunca. A escolha é sua: se firmar na verdade e ser salvo, ou se entregar ao engano e perecer. Jesus está voltando. Você está pronto?